Oi pessoal, sejam bem-vindos a mais um Papo de Costura. E hoje eu quero celebrar com vocês o dia 25 de maio, o Dia da Costureira. Para quem não me conhece, eu sou a Lu, sou professora de arte e eu sou professora de patchwork e costura criativa. E no vídeo de hoje eu quero fazer uma reflexão com vocês nesse papo de costura. Dia 25, no último domingo, foi celebrado o Dia da Costureira. Talvez você não tenha conhecimento que existe essa data, porque ela não é oficial no calendário. Porém, ela é comemorada entre sindicatos e grupos menores. E eu fiquei refletindo sobre isso, o quanto é importante o trabalho da costura. E fiquei pensando, quais os produtos que nós utilizamos na nossa vida atual, diante de tanta tecnologia, que ainda é usada a costura? E fiquei refletindo sobre isso. Roupas, acessórios como calçados e bolsas, roupas infantis, roupas de pet, carros, sim, os carros também. Os bancos são costurados à mão ou à máquina, que seja, mas tem o trabalho da costura. E tantos outros momentos de produtos que são gerados e criados a partir da costura. Roupa de cama, mesa, banho, cortinas, almofadas, o sofá, o serviço de capotaria, enfim, o quanto existe da costura na nossa sociedade. E esse papo de costura é um momento que eu consigo dividir com vocês situações que já aconteceu no meu ateliê. E eu quero contar para vocês uma história que ocorreu quando eu estava com o ateliê montado aqui na cidade. Eu tinha começado o ateliê, já tinha os grupos formados nos horários e veio até mim uma mulher procurando aula. E aí ela falou que durante a juventude ela via a mãe costurar, a avó, e ela tinha vontade, mas estava focada nos estudos, enfim, e não teve oportunidade. Mas ela cresceu no meio da costura, enfim. Então, agora que ela já estava estabilizada no trabalho, casada, não tinha filhos na época, ela queria fazer aula de costura. E eu a recebi de braços abertos no ateliê. Muito empenhada, perguntou logo, fez lista, o que precisava comprar para o início, ficou toda empolgada, enfim. E aí ela foi à primeira aula e eu deixei claro para ela o seguinte: eu te ensino a costurar, a fazer o patchwork, que ela queria patchwork. Eu te ensino o que eu sei de patchwork, a gente pode conhecer muitas coisas juntas. E ela queria também fazer umas peças de costura criativa, ok. Porém, o quilting, eu não vou garantir que eu vou conseguir te ensinar. Alguma coisa de quilting eu conheço, o que eu conheço eu passo para você, mas eu não posso garantir que o quilting você vai aprender, por duas razões. A primeira, tem pessoas que logo se identificam com o quilting e outras têm muita dificuldade, preferem não fazer, então passam essa parte de quilting para outra pessoa. Eu expliquei sobre isso para ela, ela aceitou, tudo bem. Foi a primeira aula, a segunda, o primeiro mês, ok, ela era muito empolgada, muito envolvida. O grupo que ela fazia parte era um grupo pequeno. Então, durante a semana, quando alguma aluna faltava à aula, eu marcava a reposição para o grupo em que essa aluna participava, porque era um grupinho menor e sobrava espaço no ateliê de uma máquina para a pessoa que vinha fazer reposição. Naquela tarde, ela chegou, né, empolgada e queria fazer um quilting numa peça. E aí eu orientei, vamos fazer o quilting reto e tal. Ela se deu super bem e fez. Na semana seguinte, ela chegou um pouco atrasada. E o ateliê, a porta dele era para uma rua muito movimentada e eu percebi que parou um carro na porta do ateliê, a frente era toda de vidro. E eu não tinha prestado atenção quem estava ali, e depois eu a vi descendo do carro. E ela desceu, assim, meio cabisbaixa, assim, meio chateada com a sacola dela, entrou na sala e fez o seguinte comentário: meu marido não quer que eu continue fazendo aula de costura. Essa foi a frase. E aí eu falei, vamos entrar, entra por favor, para não ficar com a porta aberta, o ar estava ligado. Ela entrou, ela se sentou
frente à mesa que ela costumava a ficar. E aí ela disse que o marido não queria que ela fizesse aula de costura, primeiro porque ela estava deixando de lado as coisas que ela faz. E fiquei perguntando para tentar entender, enfim. Ela contou que o marido, professor universitário, e ela também professora universitária, disse para ela que ela não deveria fazer aula de costura porque isso é coisa de gente que não tem estudo. E ela, por ser uma mulher estudada, uma mulher pós-graduada, estava deixando de lado os livros e tudo que ela precisava ler para ela terminar o mestrado. Bom, eu naquele momento fiquei assim meio sem saber o que dizer, e as alunas ali se sentiram ofendidas porque tinha dona de casa. Bom, eu dei aula para uma série de profissões, desde dona de casa, a senhora que cuidava ela era uma cuidadora, a empresária, enfim, esteticista, de professoras, profissões várias, advogada, dei aula para várias profissões, empresárias então várias, professoras muitas, enfim. E aí as alunas começaram a conversar, ela estava chateada e ela queria deixar o material dela ali. E aí eu fui atendendo as meninas na mesa e depois nós sentamos para conversar num outro momento. E eu disse para ela, olha, realmente, se você estiver usando a costura para você anular outras questões da sua vida, não é legal. Se você está se dedicando a um mestrado, sabemos que é um passo, né, um momento importante de quem se dedica, porque sabemos que existem muitas leituras, enfim, muita coisa para ser feita, lida, entendida, a pessoa precisa dominar outra língua, enfim. Ela disse que não, que quanto a isso estava tudo certo. É que o marido realmente achava que o fato dela ficar sentada numa máquina costurando, que aquilo não era para ela, que ela tinha muito conhecimento, muita sabedoria para desperdiçar com pano e linha. E eu naquele momento eu não quis dar a minha opinião e disse para ela que ela ficasse à vontade. E aí ela se desligou do ateliê, não participou mais. Ela queria deixar os tecidos, eu falei que não tinha necessidade, que ela podia levar, enfim. E ela nunca mais voltou. Tempos depois, bastante tempo depois, cerca de 1 ano e pouco depois, ela entrou em contato porque ela fez algumas coisas sozinha. E ela queria mandar para o ateliê para fazer o quilting, mas perdemos o contato e eu não fiz. Mas o que eu quero dizer sobre isso? Quando eu estava refletindo no domingo sobre o Dia da Costureira, eu fiquei pensando, certamente ela sabe dessa data, porque é uma mulher super esclarecida e gosta muito de ler. Mas o quanto as mulheres que ainda estão lutando pela vida, seja fazendo roupa, seja dentro de um ateliê, fazendo cama e mesa, ou mesa posta, ou costurando lingerie, ou seja lá o que for, o quanto ainda somos discriminadas. Sim, somos sim discriminadas. E muitos homens também que trabalham com costura também são discriminados. E essa reflexão do dia 25 de maio eu trago para a vida, sabe? E eu gostaria que quem me acompanha aqui no canal parasse para pensar também. Eu uso a costura como um espaço terapêutico para mim e para quem está comigo. Penso que tem que ser prazeroso, penso que tem que ser bom. Tudo que a gente vai fazer, eu penso que tem que trazer algo bom para nós, acrescentar algo bom. E é esse o lema que eu tenho dentro do meu ateliê, inclusive nas peças que eu entrego para os clientes que me procuram para fazer alguma peça, eu sempre quero entregar o meu melhor. E refletindo ainda sobre esse papo de costura, eu trouxe aqui uma dica, claro, não poderia faltar. Eu tenho feito muitos trabalhos aqui no ateliê e para o canal, reaproveitando tecidos. Essa é a ideia do momento, reaproveitar o que temos. Durante muito tempo, quem faz patchwork, quem faz costura criativa, fica atento nas promoções, compra muitos tecidos, né, coloridos, enfim, vários tecidos.
E a gente sempre vai acumulando tecido, né? Sobra um pouquinho aqui, sobra um pedacinho ali, um pedacinho pequeno que não dá para fazer muita coisa. E hoje eu trouxe uma sugestão muito importante, principalmente para quem está começando e quem está chegando aqui no canal. Bom, o primeiro deles seria você organizar o seu tecido em saquinhos transparentes, tá? Isso aqui são tecidos que eu usei para um projeto. E na época eu coloquei no saquinho transparente, ó, no saquinho grosso, barulhento pra caramba, né? Mas eu guardei dessa forma para que eu pudesse olhar e identificar que aqui estão os tecidos que eu preciso para esse projeto, para dar continuidade a outras peças nesse projeto. Uma outra forma de você armazenar são essas caixas organizadoras transparentes. Essa aqui, por exemplo, tem 28 litros. Onde você pode colocar todos os teus tecidos. E essas caixinhas, olha, eu tenho pedaços pequenos, não são pedaços grandes de tecidos, né? Mas eu tento separá-los por cores. Então eu tenho uma caixinha rosa com tecidos rosa, outra com tecidos vermelhos, enfim. Vou até deixar para vocês como que eu fiz para separar os tecidinhos da aula que tem aqui no ateliê do jogo americano de maçã. Quando eu fiz o recorte da maçã, sobraram tecidinhos. E aí eu fui, limpei e deixei. Vou deixar agora pra vocês. Uma outra forma também de guardar são nas caixinhas transparentes. Essa aqui é uma caixinha menor, ó, não tá nem conseguindo fechar porque os tecidinhos que eu coloquei aqui eu ainda não passei, não dobrei. Então eu não amasso muito, eu não gosto de amassar para não ficar muito ruim na hora de fazer a passadoria dos tecidinhos. E aqui eu trouxe uma sugestão muito barata, muito econômica. Eu peguei uma caixa, ó, uma caixa de papelão simples. Eu encapei, isso aqui foi uma sobra de papel de parede. Eu encapei com papel de parede, ó. Tanto que aqui no final eu não consegui colocar. Mas aqui ficou bonitinho, olha. E eu fiz com um tecidinho, eu fiz uma capinha e coloquei por dentro pra ficar vazadinho aqui pra fora. E se vocês quiserem que eu ensine como faz, vocês deixem aqui o comentário no vídeo que uma próxima aula aqui do ateliê eu trago ensinando a fazer essa peça. Por quê? Além de você conseguir organizar o seu espaço, você fica com um ambiente bonito e setorizado, seus tecidos separados. Isso aqui facilita muito na hora de você visualizar o que você tem e organizar o seu material. Principalmente se a sua ideia for fazer peças para vender. Porque se você está produzindo peças para vender, você precisa utilizar todo o seu material e não ficar acumulando estoque de tecido. Essa é a minha dica de hoje no Papo de Costura. Organização de material para facilitar a sua produção, e não importa qual cantinho você está ocupando. Se você não tem um ateliê, se você não tem um espaço separado para você trabalhar, não importa que seja um cantinho no seu quarto, na sala da sua casa. Nossa, já passei por essas etapas também, até conseguir ter o meu cantinho, meu espaço de ateliê. Então, organize-se. Separe os seus materiais por cores, por tecido. Não joga fora nem um pedacinho de tecido, porque dentro do patchwork e das técnicas de costura, você consegue reaproveitar e fazer cada pedacinho de tecido um trabalho lindo e que você pode oferecer e gerar renda. Outra coisa importante na reflexão de hoje no Papo de Costura: a valorização no trabalho das pessoas. Não importa qual função ela esteja executando, seja uma costureira numa grande confecção ou a costureira do seu bairro. Enfim, o respeito a qualquer trabalho, qualquer ofício, qualquer ação que uma pessoa esteja fazendo para mudar de vida, ou para sustentar a sua família, ou pelo seu sustento. Então, para que nós possamos refletir e valorizarmos o trabalho de costura. É isso, pessoal. Agradeço muito a presença de todos que passam por aqui. Agradeço muito todas as mensagens que eu tenho recebido.
Muitas pessoas deixam mensagem, me mandam e-mail e dizer para você que se você tem uma amiga, um amigo aí que está se sentindo meio triste, meio sem ter o que fazer, convida para assistir o Papo de Costura ou as aulas aqui do ateliê e quem sabe a pessoa se empolgar e querer fazer algum trabalho artesanal. Eu conto com vocês nessa corrente de ajudar outras pessoas a descobrirem o seu lado artesanal e quem sabe uma nova profissão ou uma forma de fazer uma renda extra. Te espero no próximo Papo de Costura e lembro que sábado teremos uma aula especial aqui no canal, uma aula super interessante reaproveitando tecidos. Tchau, pessoal! Thank you.